Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois há muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou-a de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhe disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém,
continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: cai sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhes respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Ajoelhemo-nos. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham ocorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados um instante, meus irmãos e irmãs todos aqui reunidos, que participam conosco. No primeiro evangelho que nós ouvimos, lá no início da nossa caminhada, nesse dia de domingo de Ramos, Jesus é glorificado, Jesus é louvado, Jesus é aquele que é carregado
e todos colocam seus ramos, suas vestes, para que Jesus pudesse passar. Mas nesta proclamação desta paixão de hoje, o mesmo grupo que antes glorificava, agora está pedindo que seja crucificado, que seja trocado por um criminoso, por alguém que não preste, por um ladrão, por alguém fora da convivência social comum, como nós poderíamos dizer, alguém que tem todas as falhas humanas. E quantas vezes nós também não fazemos a mesma coisa? Aplaudimos os criminosos e condenamos os justos. Jesus não foi diferente. Jesus passou pela mesma ação humana. Então devemos ter muito cuidado para que não sejamos julgadores de ninguém. Estou dizendo isso para lembrar esse aspecto, porque eles julgaram Jesus em dois momentos: um que davam glória, o outro que seja trocado, seja crucificado. E diante da palavra de Deus, no início da celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e sua entrada na cidade santa, Jerusalém, e é interessante porque, mesmo que seja o nome cidade santa, Jerusalém, só vive em conflito, né? Começou pelo tempo de Jesus, não tem diferença do tempo de hoje. Cada vez mais grupos, né, egoístas e por interesses pessoais, né, e enriquecimentos ilícitos, eles preferem matar, destruir, né, derrubar tudo aquilo que as pessoas muitas vezes constroem com muito sacrifício. Então vivamos a nossa fé nesta Semana Santa, vivendo esse sofrimento de Jesus, a crucificação que Jesus passou, para que a sua glória, a sua gloriosa ressurreição fosse apresentada a toda a humanidade. Então vivamos nestes dias de muita oração, de penitência, de jejum, de reflexão de vida, porque se Jesus, que não cometeu nenhum pecado, sofreu na cruz pelos nossos, por que nós não podemos também sofrer um pouco para amenizar a nossa possibilidade, né, diante da nossa falha diante de Jesus? A Semana Santa, eu estou repetindo várias vezes isso, não é um feriadão, não é a semana para a gente passear, ir para a praia, e não sei o que, não, é semana de oração, é semana de reflexão de vida, porque nós partilhamos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. E muitas vezes, eu já disse isso algumas vezes, já estamos aqui há 8 anos, mais ou menos sabe como funciona, né? Muita gente vem enterrar Jesus, enterra Jesus na sexta-feira, no sábado alguns vêm para a vigília, para saber se ele realmente ainda está morto, né? Aí no domingo não vem ressuscitar com Jesus Cristo, ficamos enterrados com ele na sexta-feira santa. Nós precisamos viver todos os momentos. Ah, não, eu vou só para a paixão, ah, eu vou só para a ressurreição. Não, a vivência da Semana Santa é viver os vários aspectos. A igreja nos coloca da riqueza da liturgia, todos esses momentos, para que vivamos uma fé verdadeira, coerente, sincera, bondosa, né? Reconhecendo o sofrimento de Jesus, para que um dia possamos alcançar a graça, depois do sofrimento, a ressurreição, a glória. Então, neste momento que acontece, que nós participamos desse acontecimento, devemos todos tomar a nossa cruz do dia a dia, tantas cruzes que nós carregamos, né? Do sofrimento de perca de família, do sofrimento de filhos e filhas, né, desviados da vida de santidade, do marido, da esposa, que às vezes deixa de viver a sua fidelidade do matrimônio, por várias situações, quantas coisas ruins, pelos vizinhos, que muitas vezes atrapalham também, e quem sabe se nós não atrapalhamos os nossos vizinhos com as nossas atitudes, né? Cada um deve olhar para a sua consciência, porque se nós não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos, nós só vamos ver o que está lá fora. E olhar a vida dos outros é fácil, o difícil é olhar para nós mesmos. Como nós estamos vivendo a nossa vida de fé, a nossa vida de cristão?
E repito, quantas vezes nós não aplaudimos bandidos, né? Bandidos que eu digo no sentido mais diversos, gente que não presta, e deixamos de parabenizar ou elogiar aqueles que fizeram coisas boas. Na igreja, eu já disse também, e nós vemos hoje, encerramos a campanha da fraternidade com a coleta de hoje. Lembramos esse ano a ecologia integral, que deve ser cuidado da vida como um todo, porque quando a gente fala de vida, não só fala de um aspecto, não. Para que eu tenha uma vida boa, digna, eu tenho que cuidar do meio ambiente, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar, né, do lixo que às vezes eu jogo de qualquer forma, eu tenho que, né, diminuir aquilo que destrói a natureza, as matas que nós destruímos. Cada vez mais o homem destruindo a natureza. Está faltando água, mas a culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa. Não é Deus que destrói as nascentes dos rios, não é Deus que ocupa os espaços das lagoas, né? Não é Deus que constrói casa nas beiras dos riachos, que quando enche, né, leva tudo. A natureza toma conta do que é dela, não é? Não é Deus que constrói os edifícios na beira das praias, né? Somos nós. Aí quando a maré chega, quer levar o que é dela, quer tomar posse do que é dela, porque nós não queremos fazer a mesma coisa, né? Tomamos posse do que é nosso, dos nossos terrenos, das nossas casas, dos nossos, enfim, daquilo que é nosso. É a mesma coisa da natureza. Então cuidemos da nossa casa comum, para que possamos ter vida digna, vida com responsabilidade. Todos nós somos responsáveis por tudo que acontece em nosso meio. É a mesma coisa da igreja, né? Eu volto para a igreja, para o nosso espaço religioso. Não, a igreja está suja, a culpa é só do padre. Não, o padre não joga o lixo dentro da igreja, quem joga somos nós, né? O padre não traz o que não presta de lá para cá, não. Todos nós somos responsáveis, não é só do padre. A igreja, eu não sou igreja sozinho, né? A igreja somos todos nós. Por isso que a igreja é a responsabilidade de todos. Porque no dia que eu for embora, eu não vou levar o prédio nas costas, né? Vou não, meu filho, não levo, não tem como, né? Então cada um de nós nos sintamos corresponsáveis com o que acontece de bom ou de ruim ao nosso redor, que seja em casa, que seja no trabalho, que seja na rua, que seja na igreja, onde quer que nós estejamos, nós somos corresponsáveis, né, por aquilo que é nosso. Outro aspecto também é a questão pública. Não, a praça da prefeitura não, minha gente. O dinheiro que foi construído a praça foi nosso, são os nossos impostos. Se eu destruo, estou destruindo o que é meu. Se eu quebro, estou quebrando o que é meu, né? A prefeitura tem a responsabilidade do zelo, do cuidado, mas é nosso, ou não? Ou foi o dinheiro veio do além? Não veio. Fomos nós que pagamos impostos. Os gestores fazem, mas nós também temos que cuidar. E por isso nós pedimos uma vez, eu esqueci de falar de novo, vamos proteger o meio ambiente, vamos trazer as nossas garrafinhas de água, né? Você não leva quem vai para a academia aqui, que eu quero ver? Eita, que é gente na academia, né? Aí todo mundo leva uma garrafinha para a academia, não é não? Leva a garrafinha para o trabalho, não leva não a garrafinha? Leva a garrafa para o passeio, aí para a igreja não traz. Aí haja copo descartável, né? Haja estrago no meio ambiente. Não é pelo copo não que a gente compra, é para a questão de preservação do meio ambiente. Quanto menos lixo a gente jogar na natureza, né, melhor para nós, porque nós aproveitamos daquilo que é belo e que Deus criou com tanto amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Olhai, Senhor, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.